Boa tarde, tudo bem? Passando aqui nessa tarde de domingo para deixar uma palavra de Deus ao seu coração, amém? Encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 37. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e poreis nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. O que a palavra do Senhor está falando aqui? A gente tem vivido tempos difíceis dentro das igrejas, fora das igrejas, e muitas vezes nós estamos como um vale de ossos secos, desanimados, entristecidos, preocupados, angustiados, não é assim? Muitos vai dizer que não, mas é um tempo que o cristão tem sido preparado pelo Senhor aqui na terra. É um tempo que a igreja do Senhor tem sido peneirada. Então, aquele que faz a vontade de Deus, que ouve a palavra de Deus e se atenta em cumprir as ordens do Senhor, tem passado por situações difíceis, sim. Justamente para ver se a gente vai suportar o processo, se vai dizer não, se vai desanimar, ou se a gente vai botar Deus na frente e seguir a caminhada. Porque sem Deus a gente não consegue. A gente não suportaria o que a gente tem passado. Então, aqui a visão do Vale de Ossos Secos é tida como o povo de Israel. Deus fala para o profeta: olha, esse povo está assim, estão mortos, estão desanimados. É muita profetadas que eles têm levado, é muita opressão, é muito peso, é muito jugo que o ser humano tem colocado sobre as ovelhas. Então a gente vê assim que muitos líderes hoje, eles querem sugar a gordura das ovelhas, quer fazer as ovelhas obedecer, mas não obedecer com amor à palavra de Deus, mas quer que eles obedeçam à doutrina do homem, a doutrina colocada dentro de um templo, dentro de uma igreja. Então o Senhor fala: olha, se esse povo não vigiar, se esse povo não despertar, mas profetiza, Ezequiel, profetiza que eu sou o Senhor. Então no 3 vai dizer: me diz, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então muitas vezes a gente tem lidado com homens e mulheres que se acham dono da razão, que acham que pode todas as coisas, quer oprimir as suas ovelhas, quer se colocar como o cabeça da igreja, como Deus da igreja, querendo oprimir, tirando a alegria das ovelhas e servir a Deus com amor. Mas aí Ezequiel fala assim: Senhor Deus, tu sabes, só tu sabes, Senhor, o que tu pode fazer nesse vale. Então, se eu e você não chegar para Deus e falar: Senhor, entra com providência nessa situação, se a gente não se despertar, a gente vai ser o quê? Oprimidos. Se a gente não despertar para obedecer à voz de Deus, a gente vai viver cercado, oprimidos por pessoas que se acham dono da razão. Então o Senhor está falando aqui para mim e para você: olha, vigie para você não virar ossos secos, mesmo dentro de espaço onde pessoas pulam e gritam no espírito. Porque muitas vezes estão dentro das igrejas, profetizando, estão dentro das igrejas, rodando, falando em línguas, mas acabou o culto, as pessoas não passam de sepulcro caiados,
pessoas podres, pessoas sujas. E a gente tem vivido esse tempo, infelizmente, que as pessoas pregam no altar, mas só para você obedecer. Só serve para você obedecer. Para mim, para você obedecer. Para eles não. Eles são já os maiorais, não precisam. Mas você tem que obedecer, você tem que cumprir o que eles estão mandando você fazer. Então o Senhor está falando aqui, olha, vigie, senão você vai se tornar um vale de ossos secos, você e tua casa. Você e a sua família, você e seus vizinhos, porque o exemplo tem que vir de dentro, não é de fora. O Senhor começa o ministério dentro da minha casa, dentro da tua casa. Aí aqui no versículo 7 vai dizer assim, ó, Ezequiel 37, versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. O Senhor, quando manda você profetizar, pode ter barulho, pode ter rebuliço, pode ter o que for. Mas o que tiver escondido, oculto, fora do lugar, o Senhor vai colocar no seu devido lugar. Não aceite a tua casa estar de formas que não é de Deus. Quando você começar a abrir a tua boca para profetizar, não amaldiçoar. Porque se a gente parar com meia dúzia de homens e mulheres de Deus, eles só abrem a boca para amaldiçoar a casa, o salário, os filhos, amaldiçoar o irmãozinho, a irmãzinha porque não está indo no culto, mas não abrem a boca para profetizar. E aqui o Senhor está falando, abre a boca e profetize, que eu vou mudar toda essa história, Ezequiel. Porque o povo, Ezequiel, se afastou sim. O povo viraram um povo idólatra, avarentos. Mas eu entro com providência, Ezequiel. Preciso de um profeta que abre a boca e não tenha medo de profetizar. Então seja esse profeta corajoso na tua casa. Seja esse profeta corajoso na sua vizinhança, na sua parentela, no seu trabalho, na sua faculdade. O Senhor está te chamando com força, com coragem, para você obedecer a ordem dele, não a do homem. Porque a ordem do homem é para botar jugo, botar peso. Aí no 8 vai dizer assim, ó. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem. E diz ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. No 10 vai dizer, e profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. O Senhor quer botar tudo no seu devido lugar. O Senhor quer fazer pessoas fortes, famílias inteiras fortes. Não é 1 e 2 capingando, não. É a família toda, esposa, filhos, netos, vizinhos, amigos, parentes. Então você só precisa abrir a boca e profetizar. Senhor, meu filho está dessa forma, minha esposa está de tal forma, eu não aceito, Senhor. Entra, Deus, coloca a vida no coração deles. Coloca, Deus, um pensamento de vida que vão mudar a história deles. Mas você tem que abrir a boca e ser profeta na tua casa. Muitas vezes nós queremos ser profeta só fora de casa. Profetizar na vida de um, de outro e ver a bênção acontecer na vida deles. Mas na nossa vida a gente não profetiza. A minha fé só vale muitas vezes para o outro, não vale para mim? Como assim? Temos que parar de viver de fachada, de aparência. Temos que despertar e fazer a obra do Senhor. Ouvir a voz e obedecer a ordenança de Deus. No 14 diz assim, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Então o Senhor está mandando você obedecer, abrir a tua boca e profetizar. No teu trabalho não está indo bem, na faculdade, no curso que você está fazendo, as coisas não estão bem, abra a boca e profetiza que Deus vai mudar a sua história. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.